Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é nazismo e fascismo. Tanto o nazismo como o fascismo fazem parte de um conjunto de ideias a qual chamamos de ideias totalitárias. O totalitarismo, esse conjunto de ideias que tem como características o culto ao líder, forte censura, a questão de querer controlar realmente a sociedade de todas as formas. Então, dentro do totalitarismo, nós temos, tanto mais à direita como mais à esquerda, os exemplos do nazismo, do fascismo, do stalinismo na União Soviética, do governo Vargas aqui no Brasil, o governo do Antônio Salazar em Portugal, o governo do general Francisco Franco na Espanha. Mas aqui vamos focar no nazismo e no fascismo. Primeiro, o fascismo aí, ele tem como símbolo um feixe, né? Até a palavra fascismo significa isso, né? Fascismo vem do italiano faccio, que significa feixe, né? Queria mostrar que, né, simbolicamente, um italiano é fácil de derrubar, mas o povo italiano não se derruba, né? E aqui também temos aí um símbolo do nazismo, né? A suástica, ela já foi usada como símbolo em outros povos, em outras culturas, símbolo de renascimento, de renovação da vida, mas acabou virando um símbolo praticamente amaldiçoado quando os nazistas, né, tomaram a suástica como símbolo de suas ideias. O fascismo, ele foi uma ideia, uma prática de governo comandada por Benito Mussolini, que governou a Itália de 1922 a 1943, né, vai dominar aí a Itália. E o nazismo foi idealizado e comandado por Adolf Hitler, que governou a Alemanha a partir de 1933 até 1945, e que empurrou a Alemanha, junto com a Itália, para a Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ver isso em outros vídeos, inclusive. Hitler governou a Alemanha aí. As principais características do fascismo primeiro, o combate ao socialismo e ao comunismo. E aqui é interessante porque até hoje tem uma fala aí de gente que fala assim, o fascismo é de esquerda, ou até o nazismo é de esquerda. Nós vamos ver essa questão mais adiante, mas embora o Benito Mussolini na Itália ele tenha, em outros tempos, participado até de movimentos ligados às ideias socialistas, quando ele cria o ideal fascista, em seus escritos ele declara uma oposição ao socialismo e ao comunismo como ideias. Ele rejeita o parlamentarismo, então você tem aí a ideia do partido único, ligado até ao corporativismo aí, né? O partido único seria o único capaz de atender às demandas da sociedade. Anula-se as liberdades individuais, então você tem, ao mesmo tempo, o fascismo se colocando contra o socialismo e o comunismo, e também se colocando contra o liberalismo. Né? Nós vamos entender isso depois. O enaltecimento, ou seja, o culto, né, a autoridade do chefe, um ultranacionalismo. Então, aquela ideia de amor à pátria mesmo, até mesmo anulando o indivíduo, né? Você não vale nada por ser um indivíduo, você vale porque você está no coletivo, no conjunto do seu país, e você deve amar e cultuar o seu país.
o imperialismo, que leva, por exemplo, a Itália a invadir territórios, principalmente no norte da África, e o militarismo, né? A sociedade é encarada como se fosse um grande quartel-general. Todo mundo, a sociedade toda, devendo se pautar pelas ideias de ordem, obediência, disciplina. O nazismo teve também essa pegada, né, nacionalista contra o liberalismo, né? Hitler se dizia contra o liberalismo justamente por causa da ideia de liberdades individuais, a liberdade política, e Hitler não aceitava a liberdade política. E isso aí está ligado ao culto à personalidade do líder, né? Hitler era o centro das atenções. Hitler era o centro da política. Hitler era o centro a quem todos os alemães deveriam se dobrar. Mas também um anticomunismo e antissocialismo. O Hitler, em seus escritos, ele dizia que ele era contra o comunismo por causa da ideia do comunismo de criar uma sociedade sem Estado. E ele era contra o socialismo por causa dessa ideia de que o socialismo era para ser algo internacional, o socialismo era para ser algo para todos. Essa é a ideia, né, do socialismo, né, espalhar essas ideias para o mundo todo. E Hitler não queria espalhar as ideias dele para o mundo todo, porque ele entendia o nazismo como sendo algo para os brancos, que ele considerava puros, né, e superiores. Então aí liga-se a ideia do racismo, né? Hitler ele queria o domínio da chamada raça ariana, né? Os brancos ali que não se misturavam, os que eram superiores. No livro Homo Deus, do historiador israelense Yuval Noah Harari, ele traz uma concepção interessante a respeito do nazismo e do fascismo, né? E que concepção é essa? Ele vai trabalhar em cima da ideia de que o liberalismo, o socialismo com o comunismo e o nazismo com o fascismo são frutos, né, são interpretações diferentes de uma mesma ideia, o humanismo. Né, o humanismo colocando aí o ser humano, né, como o centro, e aí também a gente pode chamar de antropocentrismo, né? Então o humanismo coloca o homem como centro. Né, a pesquisa científica, o conhecimento, a curiosidade, né, como algo que vai mostrar que o ser humano constrói o seu destino. E a partir dessa ideia humanista, você tem o liberalismo interpretando o humanismo ao dizer que, então, o que vale é o indivíduo consegue encontrar dentro de si todas as respostas de que ele precisa para construir o seu destino. E que, ao final, vale o indivíduo. Já o socialismo e o comunismo vão interpretar o humanismo dizendo que é necessário que o indivíduo se coloque dentro da sociedade, então um aspecto coletivo, que realmente se posicione em função dos outros indivíduos, porque se o indivíduo é o fim em si mesmo, como o liberalismo vai colocar, então os interesses de cada indivíduo vão se chocar. Então, quem é que deve garantir, né, uma conciliação entre os interesses dos indivíduos? O Estado. Né? E aí o socialismo e o comunismo vão colocar, então, uma ideia mais coletiva. E já o fascismo com o nazismo já vão trabalhar, e principalmente o nazismo, vai trabalhar com a ideia de que existem indivíduos
que são mais evoluídos do que outros. Inclusive puxando a ideia aí lá da evolução de Charles Darwin. Eles fazem uma leitura assim bem distorcida né, da evolução darwinista aí. Então, o nazismo principalmente, ao dizer que existem indivíduos melhores que os outros. E que os indivíduos que estão atrasados, eles têm que ser eliminados. Então, você vê, então, 3 interpretações do ideal humanista e que vai quebrar essa ideia, né, que fala que o fascismo é de direita ou de esquerda, o nazismo é de direita ou de esquerda. Então, existem questões que têm que ser analisadas muito além dessa divisão direita e esquerda na política, né? Então, e em outros vídeos vamos continuar abordando essas questões, até porque fascismo e nazismo tiveram duras consequências históricas e que vamos ver isso em outros vídeos. Muito obrigado.